Alô, Mateus chegando junto num só coração. Odontoarte, planos odontológicos. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Super pra você, o supermercado da sua família. BrisaNet, levando o mundo até você. Professor Dr. Silvio Moraes, seja muito bem-vindo, muito bom dia, é um prazer conversar com o senhor. E aí, a minha primeira pergunta, professor, já é sobre os impactos, né? Quais são os principais impactos que o Estado do Ceará pode receber caso o Supremo Tribunal Federal dê causa ganha ao Estado do Piauí? Bom dia, seja bem-vindo. Elistênio, e aos telespectadores de todo o sertão aí, de toda a rede de vocês, né? Bom, essa pergunta é bem interessante. Está em jogo uma área de 13 mil quilômetros quadrados. Isso corresponde praticamente a 6 a 7% do território cearense. Tá? Para o território do Piauí, é um pouco menos, né? Porque o Piauí é bem maior do que o estado do Ceará, tem mais de 245 mil quilômetros quadrados. Há um envolvimento de uma população de mais ou menos 245 mil habitantes, né? E para o Piauí, que nesse ponto aí é bem considerável, né? Ele tem 3 milhões de habitantes, né? 245 mil habitantes é razoável, né? Fora a questão econômica, né? Você tem todo o envolvimento das eólicas, né, que foram instaladas, né, as agroindústrias que foram colocadas na Chapada, né? Você tem a parte de mineração, né? São mais de 100 lavras, pedidos de lavras e de minas, né? São vários minerais importantes que tem lá na Serra, tá? Fora a questão do atrativo turístico, né? Nós temos aí um potencial turístico para a Serra muito grande, né? Então, você tem os mirantes da Serra, que são paisagens belíssimas que a gente iria perder lá para o Piauí. Então, isso digamos assim, fora a infraestrutura, né? São mais de 80 escolas que o estado do Ceará implementou nesses últimos 100 anos aí nesse território. Então, é uma perda considerável. A gente tem que realmente brigar, né? Brigar no bom sentido. A gente hoje, na realidade, a gente tem que ter bom senso, né? Tanto o estado do Ceará como o Piauí. São 21 municípios envolvidos, né? São 13 do lado do estado do Ceará e são 8 do lado do Piauí. Então, a gente tem que ver a parte técnica, né? Houve um problema técnico, né? Mas hoje você tem a questão da população envolvida que deve, né, e tem que ser escutada. Esses foram um dos principais pontos dessa matéria que a gente mostrou, embora de 2019, mas muito importante, que é essa questão do pertencimento dessas comunidades com o estado do Ceará, e eu acredito que isso, professor, seja um dos principais pontos levados em consideração que a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, e, portanto, desse processo no Supremo Tribunal Federal, deve levar em consideração e precisa, na verdade, levar em consideração quando de sua decisão acerca desse caso. E aí o senhor falou sobre esse potencial turístico, e aí a gente viu na matéria também do repórter Jânio Alves da TV Assembleia esse destaque para o potencial para a energia eólica para aquela região. E economicamente isso é muito importante para aqueles municípios, sobretudo Tianguá e aqueles outros que têm esse potencial na energia eólica. E financeiramente isso pode ser um prejuízo importante para aquelas cidades e também para o estado, não é? Sim, quando você perde população, você perde o fundo de participação dos municípios, né? Porque quanto mais população, você tem um percentual mais elevado para cada município. Então, consideravelmente, nós vamos perder parte desse fundo de participação, né? Na reportagem que você falou, 2013, 2015, aí, se falava no potencial. Hoje é um potencial instalado, né? Nós já temos as torres lá. Então, os ICSS, os valores de produção de energia lá já estão consumados. Então, a perda já digamos assim, já é praticável. Se a gente perder essa área, a gente vai perder
recursos financeiros consideráveis, né? Fora a questão dos projetos de mineração que tem por lá, né? Você tem minas de cobre, né? De ferro, que a gente vai acabar perdendo, né? E aí fora a infraestrutura, é uma infraestrutura que já está implantada pelo Estado do Ceará nesses últimos 100 anos. Professor, agora falando um pouquinho sobre a área de atuação do senhor, que é a geografia, essas divisões entre esses municípios e, sobretudo, nessa região que divide um estado do outro, geograficamente, como é que ficaria esse desenho se o estado do Piauí realmente vence essa, vamos dizer assim, né, essa ação no Supremo Tribunal Federal? O desenho do mapa do estado do Ceará deverá ser refeito por conta justamente desses espaços que deverão passar para o estado do Piauí? Sim, são três áreas distintas, né? O que diz a lei na Carta Régia Antiga de 1880, né, da época do Império ainda, tá? Era uma linha, digamos assim, que não foi muito bem descrita na lei. Primeiro pelas condições técnicas que existiam na época, né? Então, muito mal definida pelo esse memorial descritivo, né? Então, é uma área que hoje está em litígio. Quando é feito o censo, ela é contada à parte, tá? E nós vamos perder muita gente, nós vamos perder muita coisa. O Estado do Ceará, tá? Ele hoje, dentro desse processo que está no Supremo, né, com a ministra Carmen Lúcia, nós estamos na parte das tratativas, ou seja, a nossa governadora, a governadora Isolda, ela está criando uma comissão. A gente está na Procuradoria-Geral, eu faço parte dessa comissão, junto com mais alguns técnicos, né, de outras universidades, né, técnicos da área de recursos hídricos, técnicos da área social, né, antropólogos, né, a gente está junto desse grupo, né, para embasar, né, a resposta ao Supremo, né. Então esse grupo foi criado, né, nós não estamos parados. Nós estamos analisando justamente esses dados, né, pegando os números, né, transformando isso em informações para ser colocado dentro desse processo, que eu volto a dizer, está na parte das tratativas, e que a gente vai subsidiar, né, essas informações lá para a Procuradoria. Então, o Estado do Ceará não está parado, a gente está buscando, digamos assim, consolidar, né, todo esse processo para que a gente não tenha essa perda mensurável tão grande. Professor, o senhor não acha que chegar ao Supremo Tribunal Federal pode ter sido uma medida muito extrema do Estado do Piauí, dadas as tratativas e negociações que haviam sendo feitas antes, e de repente essa ação chega ao Supremo Tribunal Federal? Agora eu vou citar Euclides da Cunha. Será que não poderia resolver isso numa conversa, numa boa conversa? Precisava chegar ao Supremo Tribunal? Olha, esse processo ele vem rolando há bastante tempo, né? Eu inclusive fiz parte de uma primeira tentativa, inclusive na época do governo Ciro, no final do governo Ciro, ele criou uma outra comissão tentando fazer digamos assim, esse ajuste. Não só aqui com o Ceará, a gente não só com o Piauí, a gente tem um problema também de divisa, né, com o Rio Grande do Norte, que não é tão, digamos assim, não está a esse extremo, não, mas tem duas linhas. Se você prestar bem atenção na porção leste do estado do Ceará, né, com o Rio Grande do Norte, que vem lá da praia de Timbal em direção à Serra dos Dantas, né, que vai em direção lá, aquela região ali do Médio Jaguaribe, próxima ao Castanhão, né, entre as serras da Marcela e da Micaela. É uma linha grande que também passa numa área, digamos assim, que tem uma importância econômica bastante grande. E realmente você tem razão, eu acho que a gente poderia ter feito isso no bom senso, né, tentar resolver isso da melhor maneira possível, né, criando processos mais democráticos, que a gente pudesse conversar. Bom, chegou no Supremo, né, já chegou no Supremo, e aí a gente agora vai ter que resolver, tá? Essa disputa já vem há bastante tempo, e ainda vai demorar um pouquinho, mesmo com todas essas informações técnicas, cartográficas, antropológicas, né? A gente vai demorar um pouquinho desse processo, vai rolar, né, ainda muita coisa, né? Tem muita coisa para ser colocada dentro desse processo. Não estamos parados, a gente está trabalhando aqui no estado do Ceará
para tentar minimizar o problema, né, e tentar resolver da melhor maneira possível. A população ela tem que ser escutada, né, a população é importantíssima, porque vai mudar a vida de todos, mexe com a vida de todos, né, quem for piauiense, digamos assim, da gema nata, não vai querer ser cearense, nem quem for cearense vai querer ser piauiense. Então, a gente tem que entrar no bom senso e ver o que é que a maioria da população que está lá vai dar de resposta. Chega a ser assim, inusitado, né? Uma situação como essa, dois estados brigando por um território, chega a ser inusitado a gente imaginar essa situação. Eu também fico me pondo no lugar dos moradores que ali estão, porque isso vai mexer na estrutura de tudo, né? Do acesso à escola, do acesso à saúde, enfim, infraestrutura dos municípios que ali se cercam. É realmente uma decisão muito, muito difícil, né? Também de ser tomada por parte da justiça, né? De saber ler corretamente os documentos e análise juntados ao longo desse processo que dura bastante tempo, né, professor? Isso. O estado do Piauí, ele teve um processo no Supremo que ele acabou ganhando, né? Não foi com o Ceará, foi com o estado do Tocantins, né? E eles acabaram abocanhando uma área grande, só que lá o problema era diferente, realmente a questão daqui é mais complicado. Então eu acredito que mesmo esses levantamentos técnicos, o Exército está entrando no processo, né? Ele vai fazer uma avaliação técnica, nós vamos estar junto desses avaliadores, né? Essa comissão vai estar ajudando nesse processo técnico, né? Nesses levantamentos, né? Hoje nós temos técnicas importantíssimas a serem usadas dessa boa definição, né? Nós temos as imagens de satélites, modelos digitais de elevação, drones, né? Então a gente tem muito mais condições hoje de dar uma resposta técnica, né? E depois, com essa resposta técnica bem afinada entre os dois estados, entre o Exército, entre todos os envolvidos, chamar a população para conversar, né? Já participei de vários processos, não de divisa, né, mas de limites municipais aqui no nosso estado, e que a gente resolveu na base do bom senso, né, escutando as populações, né. O problema do Porto do Pecém foi resolvido entre São Gonçalo e Caucaia, Ocara e Chorozinho, Fortaleza e Maracanaú. São questões diferentes de divisa, né, porque uma coisa é divisa e a outra coisa é limite, né. Entre estado é divisa, entre país é fronteira e entre municípios é limites, né? Então a gente tem muita expertise, eu tenho muita expertise, o grupo tem muita expertise nessa questão dos limites, e aí a gente está passando agora essa expertise para a questão das divisas. Professor, então para ficar claro para a nossa audiência, nesse instante essa área que está no litígio, que está aí aguardando essa decisão da justiça, todo mundo permanece ainda como está, né? O cearense continua sendo cearense e o piauiense, piauiense. Depois dessa decisão é que pode haver ou não essa mudança, é assim? Isso. O censo demográfico, que era para ter ocorrido agora em 2020, né, que foi protelado para 2021 e depois protelado para 2022, ele já faz isso. Ele conta essa área em separado, tá? Então, ele faz assim bota uma mão branca em cima, tá? Mas o resultado, saindo o resultado, vai ser cearense do lado e piauiense do outro, dependendo do que for, digamos assim, sair como resultado de todo esse processo. Espero que o Ceará saia bem, né? Espero que todo mundo saia bem, que todo mundo seja escutado. Professor, agora uma dúvida interessante. É verdade essa história de que eu nasci no estado do Ceará, mas a minha área está nesse litígio. Se, porventura, o Supremo Tribunal Federal decida e dê ganho de causa ao estado do Piauí, a área onde eu estou vira Piauí, eu continuo sendo cearense morando no Piauí ou eu viro piauiense? Como é que é? Não. Essa história de criar um Piau-Será, um Será-Pião, não existe, né? A gente nasce cearense, né, que é o que está nos cartórios, né, é cartorial, né, o seu nascimento, o seu registro é do estado do Ceará, você vai continuar sendo cearense. Agora, se o Ceará perder, você vai estar morando no Piauí. E da mesma forma, o pessoal do Piauí não tem essa preocupação de querer trocar registro de nascimento, essa história é brincadeira já.
Então o piauiense vai continuar sendo piauiense morando no Ceará, ou então o cearense vai ser cearense morando no Piauí. Essa é a verdade. Entendido. É importante esse esclarecimento porque às vezes causa justamente essa confusão, né? Sobretudo em quem mora naquela região e fica muito difícil. Mas é interessante essa sua pergunta, porque é muito mais a questão de propriedade, né? Você, por exemplo, no caso de Fortaleza e Maracanaú, eu até fiz uma entrevista uma vez com um repórter da Verdes Mares, que ficou muito interessante, né? Tinha uma linha de limite que dividia Ceará e Maracanaú, e tinha casas que você dormia num quarto em Fortaleza, né? E o quintal, né, da casa estava dentro de Maracanaú, né? E era uma confusão, né? Para cobrança, às vezes a casa era cobrada do IPTU em Fortaleza, era cobrada em Maracanaú, e às vezes não era cobrada em nenhum dos dois, tá? Então vai ter problemas jurídicos que terão que ser vistos caso a caso, né? Mas eu acredito que com a solução do problema a gente vai resolver essa questão das propriedades. O IDACE, né, tá nesse grupo, né? O IDACE, que é o nosso órgão aqui do Estado do Ceará, faz parte desse grupo lá da PGE, já está vendo toda essa questão fundiária, né? A gente está vendo essa questão das propriedades, isso já está sendo feito levantamento, né? Tudo isso já está georreferenciado, né? Tudo com GPS, tudo. Então está todo sendo feito um cadastro, né? A gente está cadastrando toda essa área envolvida, tá? Professor. O Estado do Ceará não está parado, a gente está trabalhando e a gente vai dar uma boa resposta se Deus quiser. Professor, então para a gente finalizar, eu queria que o senhor pudesse resumir para a gente, é possível estipular algum tempo ainda, ou, por exemplo, essa ação deve demorar mais alguns anos, e há justamente esse grupo de trabalho que foi criado pelo governo do Estado com os seus diversos braços, com o apoio da universidade também, para auxiliar e garantir que o Estado do Ceará não tenha, não se desfaça, não tenha essa perda desses municípios, né? E o senhor acha que essa ação vai se arrastar ainda por mais tempo? Olha, você sabe que o jurídico do Brasil, as coisas não funcionam da maneira como a gente gosta, como a gente gostaria, né? Mas em algum momento isso vai acabar. Agora, a gente está tentando dar celeridade. Esse grupo da PGE, a Isolda, deu ordem para que a gente faça isso o mais rápido possível, que a gente esteja acompanhando. O grupo da parte jurídica da PGE já teve reunião com a ministra, né? Estamos tentando resolver da melhor maneira possível e o mais rápido possível, tá? Nós estamos preparados para tentar resolver da melhor maneira possível. Professor doutor Silvio Moraes, com longo currículo da Universidade Estadual do Ceará e tantos outros, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, para a gente trazer luz a esse assunto que é tão importante, tão significativo para todos nós. E é isso que o senhor falou mesmo, professor, esse pertencimento, né? Que a gente tem no nosso Estado. A questão do pertencimento é muito importante, é importante que os envolvidos sejam esclarecidos. Quanto mais a gente participar, esse papel que vocês estão fazendo na TV Sertão é importantíssimo, né? A gente tem que estar na mídia aí conversando, né? Todo mundo que está participando desse grupo está autorizado a falar, né? A esclarecer. O importante agora é o esclarecimento da população, o esclarecimento de todos os cearenses, né? Do que é que a gente está fazendo. A gente não vai perder, com certeza, esse nosso território.